Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías e hoje nós vamos ver um capítulo super importante. Então, se você ainda não leu o capítulo 49, por favor, pare o vídeo agora, faça a leitura para que nós possamos aproveitar cada vez mais este vídeo, ok? Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor. Pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos, a partir do capítulo 49, falando do servo e redentor e das últimas profecias de Isaías. Falamos agora do primeiro capítulo desta parte, que é o livramento final do sofrimento realizado pelo servo de Deus. O capítulo 49, ele vai ser dividido, nós vamos dividir esse capítulo em duas partes, até o 13 e do 13 até o final. Então, duas situações aqui. Esta parte é a segunda profecia que fala sobre o servo do Senhor. Como nós já vimos, 42, a partir do verso 1, é a primeira profecia. Nós temos mais uma, são três grandes blocos que falam sobre o Messias, sobre a era messiânica. Então, este é o segundo. Aqui, a partir do 49:1, o servo do Senhor vai fazer um apelo aos povos das ilhas. Quando ele fala de povos das ilhas, entendam isso como se fosse todo mundo, povos das ilhas, os povos que estão distantes. E ele fala aqui de duas situações: a sua vocação, o seu chamamento, e a segunda situação, a sua capacitação, o seu preparo. Em relação à sua vocação e chamamento, isto foi feito pelo Senhor. Foi o Senhor que o formou, que o conhecia desde o ventre da sua mãe e antes disso ainda. O Senhor já o conhecia desde o início dos tempos. Isto é o que nós chamamos de presciência desde a eternidade. Ou seja, Deus já sabia disso muito antes, inclusive de ele estar sendo gerado no ventre da mãe. Isto é uma presciência, isto é, saber disso com muita antecedência. Dizemos que essa presciência é desde a eternidade, ou seja, de eternidade a eternidade. A sua capacitação, ela é feita, o seu preparo é feito para aquilo que ele deve desempenhar, para o seu cargo, para o seu ofício. E ele diz que a sua boca é uma espada aguda. Que significa ser espada aguda? Significa que ela vai cortar de todo jeito, porque ela está afiada. Não é uma faca seca, é uma espada aguda. Espada aqui está se referindo à palavra. Então, é esta palavra, a palavra que o Messias fala, que é poderosa e é penetrante. E nós já vimos que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, capaz de separar, capaz de cortar. Ele é também comparado a uma flecha polida. Esta flecha polida é utilizada especificamente para atingir o coração. Então, o coração é atingido por uma flecha polida, capaz de penetrar o coração no sentido de trazer salvação. Então, Deus usa o seu servo como se fosse uma flecha que é atirada no coração do crente e ele vai, através disso, ser salvo. Ou seja, ele vai alcançar o coração, ele vai alcançar o seu entendimento.
Ele é um servo escondido. Este servo escondido, ele está escondido aonde? Ele está escondido na palma da sua mão, a sombra da sua mão. Isso significa que ele está num lugar protegido na intimidade da presença de Deus. Então, quando ele fala que ele é um servo escondido na sombra da mão de Deus, significa que ele está protegido na intimidade da presença de Deus. Ali nada pode atingir. Uma outra forma dele ser escondido, da forma dele ser guardado, é na aljava de Deus. A aljava é o local, é como se fosse um saco, onde todas as flechas são guardadas. Então, quando o flecheiro quer atirar uma flecha, ele pega, a aljava normalmente fica aqui no braço, para trás, para não incomodar, ele pega e ele vai atingir. Então a gente já viu que ele é uma flecha polida. Aqui ele está também guardado, ou na palma da mão do Senhor, na sombra da mão do Senhor, ou numa aljava. Na sombra da mão é a fase oculta, vamos dizer assim, do ministério do Messias. E na aljava, como está à vista, é a fase pública, é a fase visível do Messias. E nós vamos perceber isso. Jesus teve uma fase escondida, onde ele não queria que ninguém falasse nada a seu respeito, e teve também uma fase visível, uma fase manifesta. Aqui o servo é chamado de Israel. Então, tudo que se fala a respeito de Israel como servo do Senhor, o chamamento, a preparação, o cuidado, a missão de Israel, que não foi desempenhada porque Israel deixou de fazer o que tinha que fazer, agora é aplicada ao servo de Deus, ao Messias. Ou seja, aquilo que o povo não fez, ele veio e mostrou como é que faz. Então, tudo que foi dito de Israel como servo de Deus, aqui está sendo aplicado ao Messias. Aquele que é chamado, glorificado, utilizado como instrumento, como ferramenta, tanto para a salvação do povo, quanto para a glorificação de Deus. Porque nós somos chamados para o nosso ofício, nós somos chamados para fazermos as nossas missões, não por nós somos chamados para glorificar o Senhor nosso Deus. E é assim que este Messias vai aparecer. Ele vai aparecer fazendo, obedecendo, fazendo aquilo que Deus lhe tem como ofício, como ministério, para a glória do Deus Pai. Mas o servo começa então a se queixar. Então a gente vê agora uma fase em que ele está se queixando, ele está reclamando. Por que ele está se queixando? Porque ele parece que o seu trabalho é inútil, é fútil. Da onde ele tira essa ideia? Do que vai acontecer. Então veja, aqui Isaías está prevendo que o Messias será rejeitado, como de fato aconteceu. Poucos foram os judeus que observaram, ouviram, creram e se dispuseram na obediência e no ministério, no ofício do Messias. A maioria deles não acreditou, né, rejeitou a sua pregação, o seu ministério. E isso resultou, lá no final, na sua morte salvífica, na morte que ele teve que passar para salvar, para cumprir todo o Velho Testamento, numa morte de um inocente, para que os pecados fossem salvos. A gente já havia explicado isso anteriormente. Mas
O servo tem confiança. Confiança em quê? Confiança que o seu direito, porque ele está fazendo tudo corretamente, ele está cumprindo o seu ofício, o seu ministério, tudo isso está diante de Deus. Então ele não está preocupado com o que o mundo vai julgar, com o que o mundo vai fazer, com o que o mundo vai aceitar ou rejeitar. Não. Por quê? Porque tudo que ele está fazendo está diante de Deus, porque ele está fazendo para Deus. É uma missão para Deus. Então, a recompensa, a confiança desse servo, a confiança do Messias, a confiança de Jesus, estava em que a sua recompensa está nas mãos de Deus. E Deus daria a ele, na hora certa, todo este sucesso, toda esta salvação, ou seja, todo o resultado do que ele tinha que fazer aqui, que era a salvação do povo e dos gentios. E esta fé que consola o Messias, é esta fé que lhe dá fortaleza, que lhe dá força contra todos os abusos, contra tudo que estava acontecendo contra ele. Toda a rejeição, todas as palavras, todos os atos, né, que Jesus enfrentou, que o Messias iria enfrentar, ele tem confiança, ele tem fé. E esta fé é que o consola de todos os obstáculos, de todos os problemas que ele estava atravessando. O primeiro componente da vocação dele, do ofício dele, do ministério dele, era trazer Jacó. Que é trazer Jacó? Trazer esse teimoso povo de Deus, porque Jacó, a tradução é enganador. Esse era um povo teimoso, era um povo que não ouvia, que não obedecia. Então, a primeira missão, o primeiro componente, a primeira fase da missão é trazer Jacó, reunir Israel a Deus, como se fosse um rebanho que tivesse sido disperso, que tivesse se espalhado, aquela ovelha perdida, ou as ovelhas perdidas, que o Messias iria procurar, iria encontrar, iria trazer para si e para o Senhor. Então, todos aqueles que se espalharam seriam reunidos no aprisco de Deus. Ele declara que a posição que ele exerce, a posição que ele assume, é uma posição diferente, tem um significado diferente. Ele é glorificado perante o Senhor. Então, ele, quem? O Messias, será glorificado diante de Deus. E ele tem dignidade, ele é digno desta honra, esta glorificação. Por quê? Porque ele foi mandado para fazer isso, ele é um servo obediente nos seus mínimos detalhes. E quem o sustenta é Deus. Quem o leva para a glória é Deus. Ou seja, esta glória é a execução do seu ministério. Qual é essa execução? Trazer para Deus as ovelhas perdidas do seu povo. Trazer para o aprisco de Deus aqueles que estavam perdidos. Mas esta é a primeira. É o primeiro aspecto, é a primeira fase. Existe uma outra fase, existe um outro aspecto que deve ser lembrado também. A palavra de Deus diz em Isaías que isto não é só o ministério, não é só este o ministério do Messias. Existe um outro ministério, o ministério de ser luz para os gentios. Então, além dele restaurar os judeus, além dele trazer os judeus, além dele afastar a desgraça, a angústia, os problemas todos que o povo estava sofrendo, o povo de Deus estava sofrendo, ele também vai ser
luz para os gentios. Então, nós temos dois aspectos importantes aqui trazidos por Isaías para o Messias. Uma fase, a fase para trazer Jacó de volta ao Senhor, e outra de ser luz para os gentios. E este retorno do exílio, este retorno da desgraça, esta restauração vai coincidir com a chamada era messiânica. Então, quando o Messias vier, é esta a função, o ofício, o ministério do Messias, e isto vai acontecer na era messiânica. A obra redentora de Deus envolveu, então, uma parte que é a volta do exílio, e isto prefigura o Cristo, que é chamado de Messias. Cristo ou Messias é a mesma, são duas palavras diferentes que significam a mesma coisa, o Messias, o ungido do Senhor. E isto prefigura, então, esta vinda de Cristo. Zorobabel, que era o descendente de Davi, Josué e Esdras são todos prefigurantes do servo do Senhor. Se o amado não lembra, nós temos vídeo a respeito do livro de Esdras e do livro de Neemias. Então vale a pena que o amado dá uma busca no nosso site, ali na nossa página, e dá uma olhadinha que nós falamos sobre esse retorno, sobre Zorobabel, Josué, Esdras e também Neemias. Na volta do exílio, nem todos vieram da Babilônia para Jerusalém. Alguns preferiram ficar em Babilônia. Eles já tinham vida lá, negócios lá, eles tinham uma vida tranquila, né? Uma vida com dinheiro, uma vida com conforto, ou seja, eles criaram uma vida no exílio. Eles se adaptaram ao exílio e não tinham mais este anseio para voltar a Jerusalém. A mesma coisa aconteceu com Cristo. Quando Cristo veio trazer uma nova Jerusalém, quando Cristo veio trazer um reino novo, alguns disseram: não, eu não quero ir para essa nova Jerusalém, eu quero ficar aqui, eu quero ficar, né, do jeitinho que eu estou, porque eu já me acostumei com esta minha vida aqui. Então, nós estamos vendo esta comparação. Isaías faz essa comparação daqueles que não voltaram da Babilônia, do exílio, e daqueles que não aceitaram sair do exílio, né, do pecado, para a salvação de Cristo, quando ele veio em carne para nós. Mais importante é que ele foi chamado luz para os gentios. A gente falou agora há pouquinho, estamos retornando a este assunto. A sua missão é com Israel e com os gentios. São os dois. Então, o servo retratado como quem precisa sofrer esse desprezo, esta opressão, não só do seu próprio povo, mas também do povo gentil, porque ele vai fazer esta dupla missão. O sofrimento de Israel no exílio é transferido agora para o sofrimento que o servo do Senhor deverá passar. A gente vai ver isso melhor mais para frente na terceira menção do Messias, na terceira parte que Isaías fala do Messias um pouquinho mais para frente. Essa transferência significa uma unidade, significa uma comparação perfeita entre o que acontece com o Israel, o povo de Deus, e o que acontece com o servo de Deus, com o Messias. O sofrimento do povo de Deus vai se concentrar no Messias. Assim, ele personifica, ele assume uma representação perfeita entre a nação sofredora de Israel e o sofrimento que ele alcança. O oráculo, portanto, a profecia, portanto, é que a nação sofredora que ele está representando, ele vai ser exaltada, porque como ele sofreu e foi
exaltado, então a nação também sofre e será exaltada. Então, esta é uma promessa de que o que acontece com um acontecerá com o outro. O que acontece com Israel acontece com o Messias. O que acontece com o Messias acontece com Israel. E ele diz que reis, príncipes, rainhas estarão trazendo para o povo de Deus toda essa exaltação, toda esta glória. Eles é que vão cumprir as promessas de Deus, porque é o Senhor que promete e é o Senhor que determina que todos os povos cumpram isso. Então, isto existe até hoje, de tal maneira que aquilo que nós, como servos de Deus, como assemelhados ao Cristo sofredor, nós também receberemos este tipo de tratamento do mundo. O mundo vai reconhecer que nós fazemos parte do reino de Deus, que nós fazemos parte desta área de exaltação e, portanto, nós também alcançaremos as promessas do Senhor. Quando isto vai acontecer? Ele fala num tempo aceitável. Isto vai acontecer, acontece com Jesus, acontecerá na segunda vinda e acontecerá na eternidade. Então, é uma gradação de perfeição. À medida em que nós vamos passando por isso, à medida em que isto vai sendo cumprido, cada vez vai ficar mais completo e mais perfeito. Isto acontecerá no dia da salvação, isto acontecerá na segunda vinda do Senhor, isto acontecerá na eternidade. Este é o tempo aceitável, é o tempo que o Senhor prepara para a exaltação do seu servo e dos seus servos, do seu povo. Ele fala, escute, ouça. O povo estava em angústia, o povo estava humilhado. Ele chama o Senhor em pedido de ajuda. Então, agora, este servo será levantado como o mediador de uma nova aliança. Não só daquela aliança que estava antes no Velho Testamento, que estava antes no Pentateuco. Isto tudo vai ser cumprido pelo servo e ele vai inaugurar, com seu cumprimento, ele vai inaugurar uma nova aliança, uma aliança de salvação. Então, exaltado o servo, salvo Israel. Este é o resumo do que Isaías está falando para nós. O servo exaltado significará, resultará na salvação de Israel. O servo do Senhor, ele é o mediador desta aliança nova que está sendo forjada, que está sendo criada, que está sendo formada entre Deus e o seu povo. E é por isso que ele, sendo mediador, ele é nomeado para restaurar a terra. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma redenção, a redenção do exílio. Um exílio que foi Babilônia e um exílio que é pecado, que vai ser, né, a redenção para todos aqueles que se voltarem para o Senhor. Ele livrará o cativo, ele libertará o cativo do exílio da Babilônia e do exílio do pecado, porque ele está aqui para o povo de Deus e ele está aqui para os gentios. A profecia volta para o tema libertação da Babilônia. Israel é um rebanho que está perdido, que está solto pelo mundo e que agora vai encontrar pasto e que nada vai faltar para ele. Por quê? Porque Deus está prometendo. Deus promete e Deus realiza o cuidado para com o seu povo. Não vai ter fome, não vai ter vento de deserto, não vai ter calor do sol, nada vai atrapalhar
o conforto, né? Toda a necessidade do povo vai ser cumprida, vai ser realizada. E ele vai levar para as águas, para um oásis. Dentro do deserto, ele vai tirar esse povo e vai levar para um oásis onde terá água abundante, onde eles vão matar a sede e onde eles vão encontrar uma sombra de proteção. O Senhor fala que ele dará providências para que estradas sejam formadas. Onde existe montanha, obstáculo, haverá estrada plana, haverá estrada para aqueles que querem ir ao objetivo final, que é a cidade de Deus, que é a honra, a glória ao seu Deus no templo. Então, aqueles que foram negligenciados, aqueles caminhos que foram negligenciados, que foram perdidos, agora são restaurados, elevados, eles serão transitáveis. Ou seja, o nosso caminho para a salvação está pronta. O nosso caminho para chegar ao templo de adoração está pronto. De todas as direções vêm os povos do Senhor, vêm os exilados do Senhor, as ovelhas perdidas do Senhor, não só da Babilônia, mas de todas as regiões do mundo. E agora ocorre um cântico de louvor e ele conclama céus e terra para que se juntem nesta manifestação de alegria, de júbilo, porque Deus trouxe salvação para o seu povo. Deus trouxe, meu amado, salvação para mim, salvação para você. Cantemos juntos com céus e terra e todos os santos, que o nosso Deus é o nosso Salvador. Amém, amados. Bons estudos.